Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e também os mestres da lei criticavam Jesus. Esse homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria. E chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. E eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome. Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o cobriu de beijos. O filho então lhe disse: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou
com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Meus prezados irmãos, aqui nessa comunidade, São Francisco de Assis, as leituras de hoje querem nos ajudar sempre a avaliar e repensar a vida nossa, a vida de cada um de nós. O Evangelho de Lucas, que nós estamos lendo nos domingos, ele está querendo nos fazer perceber a diferença grande entre a ideia que os doutores da lei e os fariseus tinham de Deus, o Deus deles, e o que Jesus trouxe do Pai, Criador do céu e da terra. O Deus falso que eles tinham e pregavam ao povo, incluindo nós já conhecemos, qualquer pessoa que errava era condenada e tem que ser condenada. As pessoas doentes eram considerados pecadores porque Deus os castigou, porque eles pecaram. A separação que se criava entre os que se achavam que estão certos, bons, perfeitos, que são eles, e os outros. Os outros que eram vistos realmente como perdidos, sem salvação. A presença de Jesus no Evangelho todo, ela sempre está entre aqueles que precisam melhorar a sua vida, portanto, entre os pecadores, entre os doentes, entre os marginalizados, porque, como diz a própria leitura, São Paulo, inclusive, numa grande declaração aqui que ele faz, quando ele declara a razão da vinda de Jesus ao mundo é para salvar-nos, diz São Paulo na sua carta. É para salvar-nos. É para salvar aqueles que estavam perdidos. E é por isso a presença de Jesus no meio dos pobres, marginalizados, a quem o Evangelho vai chamar de bem-aventurados. E bem-aventurados, da parte de Deus, é porque Ele quer estar presente no meio desses para ajudá-los a reconhecer e perceber cada um o seu desvio e poder se refazer para poder ter vida e vida em abundância. Mas tem aqueles, como diz o nosso Evangelho, que sempre estão vigiando Jesus, porque Ele está trazendo algo novo que eles não pregavam, apesar que já aparece no Antigo Testamento
a ideia do verdadeiro Deus, um Deus misericordioso, que é pregado muito pelos profetas. Deus que sempre quer o bem ao seu povo e quer ajudá-los para se recuperar. Mas os fariseus e os doutores da lei, que tinham uma importância grande no meio do povo, eram os que ensinavam, eles o que estudavam a teologia do Antigo Testamento e depois passava para os fariseus. Os fariseus eram um povo simples que quer realmente fazer a vontade de Deus, obedecer à lei, mas desta maneira deles pensar e apresentar não um Deus misericordioso que quer o bem a todos e quer recuperar a todos, mas um Deus castigador que aparece também no Antigo Testamento. Um Deus que castiga, errou, castigou. Parece que Deus está vigiando atrás da porta, com um pão na mão, para quando você errar, bater. Essa é a ideia que eles passavam para o povo. E Jesus trouxe essa novidade, a novidade de um Deus verdadeiro. Então, na leitura de hoje, vai aparecer o Deus como ídolo falso, enganoso, daquilo que nos atrai e nos desvia da vida, que depois castiga, e o Deus que Jesus Cristo nos trouxe do Pai, que é o Deus que quer nos ajudar sempre. O Deus que, mesmo caindo, Ele corre atrás de nós, não para bater, mas para ajudar a se erguer. Esse é o Deus de Jesus Cristo. E os fariseus e os doutores da lei, infelizmente, não conseguiram compreender isso, lógico, porque tinha seus interesses. A leitura do Evangelho fundamental, ela vai nos mostrar, então, esses publicanos, ou cobradores de impostos, eles cobravam impostos para os romanos, então eles eram vistos realmente como se desviaram, apoiando o inimigo, né? E ainda mais, cobrando muitas vezes propina, sempre eram vistos como pecadores. E então, os publicanos e os pecadores, interessante é aqui, eles que se aproximam para ouvir Jesus. Se afastam dos doutores da lei e dos fariseus, porque sempre são criticados por eles, sempre são jogados no inferno, visto por eles, mas agora eles se aproximam desse mestre novo que aparece, que surge no meio do povo e para eles tem uma palavra de esperança. Portanto, é eles que procuram Jesus. E como Jesus está com eles, aí vem a crítica dos doutores da lei e dos fariseus com essas palavras. Esse homem, Jesus, nem chamou o nome dele. Esse homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Senta com eles. Lucas conta isso. Aquele de Levi, ou Mateus, que após chamá-lo depois ele vai estar presente com ele. Faz a refeição com ele. Então, o resto da parábola, que é uma parábola só contada em 3 atos, ela é dirigida a esse povo, doutores da lei e fariseus, para mostrar para eles o Deus verdadeiro. Isso é muito importante, a gente descobrir quem é o Deus em quem nós acreditamos. E Jesus vai mostrar para eles como é o Deus verdadeiro, nosso Pai, Criador do céu e da terra. Lucas ocupa uma boa parte do seu evangelho tentando mostrar isso. É pena que nas leituras da missa vários textos foram pulados. Por exemplo, aquele texto quando Jesus faz a sua oração. Aquele texto onde nos ensina o Pai, que em Mateus chama Pai Nosso. Mas que Pai é esse? O Pai, Criador do céu e da terra. O Pai que criou tudo e que quer o bem para tudo, para todos. Esse é o Deus de Jesus Cristo. Aí ele conta 3 fatos aqui. O primeiro fato, ele vai mostrar que o Deus Criador é como um bom pastor
que quando perde uma ovelha, ele não larga ela e diz, ainda tem 99. Não. Aquela ovelha é preciosa. O Evangelho de João vai dizer que Jesus conhece cada ovelha pelo nome e pelo seu jeito. Isso significa que conhece cada um de nós, o nosso ser, a qualidade nossa, a situação nossa, o que nós fazemos, nos conhece por dentro e por fora. Que não dá para se esconder diante de Deus, que conhece tudo. Então, Jesus, ele conta a primeira do bom pastor aqui, que quando perde uma ovelha, larga os 99 e vai atrás daquela que se perdeu, que se desgarrou, e traz de volta. E aí tem uma palavra que vai ser repetida várias vezes: alegria. A alegria. Chegando em casa, após encontrá-la, coloca ela nos ombros com alegria. E chegando a casa, reúne os amigos, masculino, amigos e vizinhos. E diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Quer dizer, o Deus que Jesus Cristo está nos apresentando é um Deus que, quando um dos seus filhos se perde, se machuca, se engana, se aliena, é levado por alguém para maus caminhos, o Deus verdadeiro, ele quer ir atrás, não para bater, não para condenar, mas para tentar recuperar, para tentar integrar essa pessoa de novo às outras 99 ovelhas que tinha, e assim ele será o pastor de todos. Então essa é a ideia básica que está nessa primeira cena. E diz ainda: eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. Isso mostra então o que São Paulo falou: Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Essa é a razão básica da sua vinda no meio de nós. Não para condenar, como eles, doutores da lei e fariseus, condenavam. Depois apresenta o segundo ato, agora uma mulher. Primeiro um homem, agora uma mulher. O Evangelho de Lucas, ele vai dar destaque especial às mulheres. E aparece muito claro, Jesus tinha um grupo de mulheres que o acompanhavam, e algumas que tinham mais finanças, ajudavam no trabalho que eles faziam. E aqui ele está dando valor, então, a uma mulher que perde das 10 moedas de prata que tinha, ela perde uma. E aí descreve o trabalho dela. Ela não vai dizer, mas eu tenho ainda 9. Não, ela vai atrás. Acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne as amigas, feminina, as amigas e as vizinhas, e diz, olha de novo a palavra, alegrai-vos comigo. Encontrei a moeda que tinha perdido. A alegria não é isolada sozinha. A alegria tem que transmitir, tem que andar, caminhar com os outros, com a comunidade. Por isso que quando a gente faz festa, aniversário, tudo, a alegria de quem faz a festa não pode celebrá-la sozinho, não tem sentido. Você sai sozinho lá e vai no restaurante e celebra seu aniversário, não tem sentido. A alegria, ela vai para os outros, tem que ser transmitida aos outros. Por isso, junta as pessoas, os conhecidos, a comunidade. E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz, alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E ele está falando no masculino, por um só pecador, como na outra parte das ovelhas, né? Haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que pelos 99 justos que não precisam de conversão, porque ele vai contar exatamente agora a terceira parte, o terceiro ato da mesma parábola, uma parábola só. E que é a parábola que nós conhecemos muito, não vou repetir muito o conteúdo, do rapaz que pede ao pai agora
a sua parte da herança. Antes de morrer, normalmente a herança o pai vai dar quando ele está mais ou menos frágil, e aí antes de morrer distribui a sua herança. Essa aqui adiantou, quis antes. E o pai, respeitando o desejo do filho mais novo, o atende. E aí ele vai embora, esse filho, gastou tudo que ele tinha, gastou tudo numa vida, diz aqui, desenfreada. O pródigo, né? A palavra pródigo que nós costumamos dar a essa leitura, o filho pródigo é um gastão, é um que esbanja tudo, isso que significa a palavra pródigo. Então, gastou tudo numa vida desenfreada, mas caiu sem nada. Enquanto estava com dinheiro, tais amigos estavam com ele, aproveitando. Agora que caiu sozinho, esses tais amigos todos sumiram e deixaram abandonado, a tal ponto que ele cai na pior situação, que para os judeus, tomar conta dos porcos é a pior coisa que existe. Porque eles não aceitavam carne de porco, lógico, tem a sua razão cultural da época e questão da saúde, mas está querendo dizer que ele está na pior situação, está no fundo do poço, não tem mais onde ele baixar-se. E nem da comida dos porcos eles lhe davam, diz o texto. E aí, o que acontece? Vamos ver. O rapaz queria matar a fome com a comida que os corpos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. O que vai mover esse filho para voltar para a casa do pai não é o pai, a conversão para o pai. É a fome. É a fome que manda nele. Eu não estou conseguindo comer o suficiente para viver aqui. Mas eu vejo, antes de sair, na casa do meu pai, ele tratava bem todos os empregados e todos tinham o que comer. E eu aqui. E ele vai voltar, não porque ama o pai, mas porque tem necessidade de satisfazer-se e superar a fome. É a barriga que manda. E vai fazê-lo voltar. Eu preciso comer. Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe 3 coisas. Pequei, pai, contra Deus e contra ti. Segunda coisa, já não mereço ser chamado teu filho. Ele não quer voltar para ser filho. Ele quer voltar como empregado e como empregado então recebe a comida necessária. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu, voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Esse verbo que vem já do Antigo Testamento é igual à mãe, que mesmo que o filho fizer o que for, a mãe sempre sente aqui dentro dela aquela atração de querer ajudar aquele que saiu dentro dela, que é o filho ou a filha. Essa é a compaixão. E essa compaixão fez com que o pai, que nunca deixou de considerar este filho como filho, apesar que o filho já caiu fora e quer ser considerado como empregado, mas da parte do pai era filho, continua filho e vai ser sempre filho. Isso que acontece inclusive com a própria natureza, né? A mãe nunca nega, mesmo que o filho matou, fez coisa errada, mas ela nunca nega o filho. Está errado, mas é meu filho. Assim Deus fala, está errado, se desviou, mas continua meu filho. E é por isso que eu continuo ajudando e querendo recuperá-lo. Então o filho encontra, o pai vai lá, abraça o filho, e o filho vai dizer, então, ele partiu, voltou para seu pai, quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o cobriu de beijos. Isso diz que nada mudou. Continua o pai.
querendo o bem ao filho. O filho então lhe disse, olha o que ele tinha prometido, 3 coisas. Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Aí o pai interviu. Não deixou ele falar a frase, me trate como seu empregado. Não deixou, interviu e o pai vai dizer. Mas o pai disse aos empregados, trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Volta a ser filho. Igual. E trazei um novilho gordo e matai-o. Vou fazer um banquete, porque este meu filho, essa é a frase repetida 2 vezes, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. A última frase vai repetir no último versículo para o irmão mais velho. E fez a festa. Até aqui está tudo bem, claro, mostrando a atitude do pai para com o filho. Atitude de Deus para conosco. Mas na vida tem gente que não aceita um Deus assim. Não aceita um Deus que perdoa seus filhos. Não aceita um Deus misericordioso. Quer um Deus castigador, que pune, que extirpa da terra, que tira. Até que aparece na nossa primeira leitura, um pouquinho isso. Quando o povo, disse Deus para Moisés, olha até o povo o que está fazendo, me trocou, escolheu uma imagem do bezerro, chamada de ouro, estão dizendo que esse bezerro de ouro que tirou eles da escravidão lá do Egito, e Deus resolveu, disse o texto, castigá-los. Mas Moisés implorou, e quando ele implorou, ele vai lembrar da história do passado. Lembre-te de teus servos, Abraão, Isaque e Israel, com os quais te comprometeste por juramento, dizendo, tornarei os vossos descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e toda essa terra do que vos falei, eu a darei aos vossos descendentes como herança para sempre. E diante disso, diz o texto, o Senhor desistiu do mal. A ideia que ainda tem no Antigo Testamento não está firme, de ser um Deus sempre misericordioso, que quer sempre ajudar seus filhos. Quando se desviam, vai atrás para ajudá-los. Ainda está naquela mentalidade que existe na sociedade toda, errou, castigo, acabou. Não interessa em salvar. E Jesus vai dizer sempre, Deus Criador sempre quer salvar, e salvar a todos, e mesmo aqueles que erraram. Por isso que Ele manda chuva sobre todos. Não fica escolhendo, esses estão errados, não tem chuva, não, continua dando, porque são seus filhos. Somos filhos do mesmo Pai. Esse é o Deus que Jesus Cristo nos deixou e nos mostrou bem claro. E aí então a última parte, agora entra a parte dos fariseus e doutores da lei, que é representado por esse filho mais velho, que é obediente sempre às leis e às normas, a cumprir rituais e fazer tudo, se acha no direito de receber tudo de Deus. Mas veja bem como é a atitude dele com a irmã. Veja as palavras que ele usa aqui, que são fortes, né? O filho mais velho estava no campo, ao voltar já perto de casa, ouviu música. Sinfonia, diz o texto original, sinfonia e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu, é teu irmão. O criado reconhece que são irmãos. É teu irmão que voltou. E teu pai matou o novilho gordo porque... Olha, o criado entende, o recuperou com saúde. Que grande alegria, mais do que isso, o filho que tinha se desgarrado e agora volta com saúde, está bem, se recupera. O criado reconhece. O irmão não reconhece o irmão, mas ele ficou com raiva e não queria entrar. Aí entra de novo a parte do Pai de Deus. Ele sai da festa e vai à procura desse outro filho dele, irmão mais velho, que ficava com ele.
Mas o estado com o pai deste filho é uma obrigação. Ele se sente obrigado a fazer isso, seguir as leis, seguir as normas. E por isso ele espera coisa maior. Maior do que esse mesmo pai fez com o filho que se desgarrou. Ele se desgarrou, fez festa. E comigo, nunca me deu uma festa, como vai dizer. Eu trabalho para ti, mas o pai saindo insistia com ele para entrar. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho, não é, irmão? Quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, olha a cabeça do irmão, toda a imaginação que pensa que o outro está fazendo, gastou todos os teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-se. Festejar e alegrar. E alegrar-nos. Não é esse, alegrar-nos. Por quê? Porque este teu irmão, o pai repete que ele é irmão. O filho mais velho diz: teu filho. Não é mais meu irmão. Porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Frase que ele repete 2 vezes, justificando o que Paulo, na sua carta, ele escreve aqui, muito interessante essa carta, esse trecho dessa carta, onde ele agradece àquele que me deu força, Jesus Cristo. Ele que trouxe a revelação completa de quem é o único verdadeiro Deus para nos salvar. Pela confiança que teve em mim, ao designar-me para o seu serviço, a mim, que antes, Paulo reconhece no Antigo, ele conhecia todo o Antigo Testamento e seguia o Antigo Testamento, seguia as leis e as normas como o filho mais velho, era fariseu também. A mim, que antes blasfemava, perseguia e insultava, mas encontrei misericórdia, porque agia com a ignorância de quem não tem fé. Reconhece a sua ignorância. E na realidade nós erramos por ignorância, como Jesus Cristo disse na cruz. Perdoa-lhes porque são ignorantes, não sabem o que estão fazendo. Na vida nós vamos fazendo aquilo que achamos melhor. E mesmo que a gente se enfia em depois descobrir que foi errado, mas nós nos envolvemos naquilo porque achamos que é melhor. E aí Paulo está reconhecendo: eu fiz isso por ignorância, que hoje eu reconheço. Mas encontrei misericórdia porque agia com a ignorância de quem não tem fé. Transbordou a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Descobriu isso nesse grande tesouro que é Jesus Cristo. Segura e digna de ser acolhida por todos. É esta palavra. Segura e digna de ser acolhida por todos é esta palavra. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E eu sou o primeiro deles. Por isso encontrei misericórdia, para que em mim, como primeiro, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza do seu coração. Ele fez de mim um modelo de todos os que creem nele para alcançar a vida eterna. E aí reconhece ao Rei dos séculos, ao único Deus, imortal e invisível, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. É esse Deus que Jesus Cristo nos apresenta na vida. Deus que quer sempre nos ajudar. Por isso, diante de Deus, não devemos sentir vergonha, não devemos sentir medo. Devemos dizer: o Pai sempre quer me ajudar.
Realmente reconheço que eu também me desviei, eu errei. Eu não tratei bem os outros, eu julguei os outros, eu fui esse fariseu, doutor da lei, me considerando superior aos outros e dizendo que os outros não prestam, não servem, não obedecem. Esses julgamentos, que uma leitura apareceu essa semana, veja a trave que você tem no seu olho e não o cisco que tem no olho do seu irmão. Isso que Paulo fez e reconheceu. Isso que eu quero convidar a todos nós nesse momento, para humildemente pararmos um minuto só, ajoelhados, para reconhecer os nossos desvios e saber que Deus, apesar de tudo, quer sempre nos ajudar, quer sempre nos fazer crescer, quer sempre nos perdoar, quer sempre nos salvar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.